Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje, ISA-CETEP, Transmissão Paulista, TRPL4. Enquanto eu já movo vocês para o disclaimer, vai ser aqui um pouquinho dos dividendos, fundamentos que a empresa faz, o filme, né? Como é que tem sido a evolução do seu lucro, e aí dividendo por ação, aquela coisa toda bonita, bate o CDI ou não, vamos ver. E por fim, a gente vai ter análise técnica, sem falar logo no começo. Anotem, pessoal, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, teremos a divulgação do resultado. Embora sem grandes surpresas, imagino eu que não tenham grandes surpresas, ainda é uma tendência um pouco não muito grata para o setor, pessoal, porque a gente tem que acompanhar aqui a evolução do juro real ou a evolução da inflação. Existem duas maneiras do nosso CDI ou da nossa renda fixa valer mais, pessoal. Essa maneira, a primeira delas, é quando o juros sobe muito, tá? Os juros sobe muito como subiu, certo? E a nossa inflação estabiliza ou até cai. O quarto tri, nós tivemos esse cenário. Tá? Os juros se manteve alto, tá? E a inflação começou a cair ou estabilizar. Tá? Então nós tivemos um aumento do juro real nos últimos períodos, pessoal, principalmente no quarto tri de 2022. Então não é de se esperar aqui um super resultado da Transmissão Paulista, porque a receita dela estabilizou, não teve reajuste para cima, enquanto que o custo, tá, geralmente em CDI, ficou maior, tá, foi crescendo, abriu, teve PEC da transição, toda aquela problemática durante pós-eleição. Tá? Então não deve ser um trimestre ali exuberante para o setor como um todo. Porém, em 2023 a narrativa é outra. Pós-PEC, mais gastos. Será que a gente vai ter ali uma inflação voltando a subir? Tá? E o CDI já com muita pressão para ser cortado, ou às vezes, né, a taxa de juros não ser cortada, mas pelo menos ter uma manutenção, como já está tendo desde agosto. Bom, pessoal, temos que ficar de olho nesse gráfico que é a inflação acumulada. Então nós temos aqui pós-plano real, tá? Nitidamente uma faixa de inflação, tá? Onde a população aqui acaba parando de consumir de verdade, onde a atividade econômica dá uma esvaziada, como aconteceu em 2022, tá? 10,50, 9,50, tá? A gente pode pegar também aqui mais uma faixa que ultrapassou os 8%, pessoal, IPCA acumulado. A gente tende a ter aqui a visibilidade da inflação, da continuidade da alta da inflação limitada, pelo menos se adotarmos os mesmos caminhos que adotamos do plano real para cá, tá? E tirando ali períodos de extrema maluquice entre, ou pelo menos de atrito entre fiscal e monetário, tá? Mesmo com queda de commodities, aumento do dólar, né, do preço do dólar, a gente conseguiu se manter no máximo ali entre 8 e 10,50. Turbulências no governo Fernando Henrique, tivemos turbulências também no governo da Dilma, e mesmo assim a gente conseguiu se manter numa escala aí de pelo menos de 3 a 6 meses, não situado por muito tempo com essa inflação. Pelo menos a inflação, pessoal, composta. Tá? Todos sabemos que a inflação de alimento está rodando ainda próximo dos 9%, segundo o Campos Neto. O core, o núcleo da nossa inflação está rodando a 9%. Tá? Então, assim, a inflação não está um chuchu, tá? Mas nós temos no IPCA, da maneira que é calculada hoje, no acumulado de 12 meses, um nítido ciclo de inflação aqui, sempre que atingir, infelizmente, tá, o 8%, os 10,5%, a não ser, pessoal, que atinja 8, 10, e a gente estiver crescendo 20% com o PIB. Aí beleza, né? Existe um crescimento real acima da inflação. Mas não foi o caso, que nós atingimos 10, 11 e pouquinho, já com crescimento entre 3 e 4%. Então foi realmente muito ruim, metade de 2021 para frente, 2022, no segundo semestre, na mão grande, principalmente aí com a exoneração dos impostos nos combustíveis, a gente conseguiu ceder. Tá? Agora vai voltar, certo? O Haddad acabou de sair do BTG agora dizendo, olha, a gente vai tomar essa decisão ainda em fevereiro. Então vai ser muito importante para a inflação essa decisão do Haddad, né, e do governo, se vamos voltar com os impostos ou não em cima dos combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel. Isso vai ser um grande norte de como a inflação pode andar em março, abril e em diante. Tá? Então vamos ficar bem atentos. Esse primeiro ciclo de arrefecimento da inflação, eu acho que ele está fadado a acabar agora em março, pessoal. Qual que será o próximo ciclo? Minha opinião, será um ciclo de manutenção entre esses 4,95, que tem sido a média, tá, pós-plano real da inflação, 4,95,
4,75, 5,25. Tem sido a média, estamos próximos da média, só que ainda não cobrando imposto em cima de um produto que de fato, tá, vai gerar mais arrecadação para a União. Show de bola. Vai melhorar o fiscal? Vai melhorar o fiscal. Só que por outro lado, tende a bater ainda mais, tende a ajudar ainda mais o Roberto Campos, por exemplo, a diminuir o consumo, tá? A diminuir a intensidade da atividade econômica, porque a volta desse combustível vai tornar a gasolina mais cara, diesel mais caro. E aí eu lhe pergunto, quem que vem primeiro? O pessoal aceitando pagar porque tem renda disponível, por exemplo, tá? Com o auxílio de 600, etc. Ou vem primeiro uma certa depressão e uma quebra no consumo, logo uma queda ainda maior na inflação. Conclusão, pessoal, para passar aqui para o assunto ISA-CTEP e para o assunto elétricas de maneira geral. É um momento chave, tá? Porque o CDI não vai para nenhum lugar no primeiro semestre. Tá dito isso. Dificilmente a gente vai ter corte no primeiro semestre da taxa de juros. Porém, a inflação, agora com a volta dos impostos, tem dois gumes ali. A primeira é que a inflação tende a subir logo de cara, porque ficou mais caro os combustíveis. Mas a segunda e logo em diante, a atividade econômica pode cair. Tá? E se acontecer esse fenômeno de um spikezinho aqui na inflação e depois uma super queda por causa da atividade, tá? Devido a um juro alto, uma inflação alta, tá? Combustível mais caro, bom, temos aqui, na minha opinião, dentre o próximo trimestre, começando em março, finalzinho de março, que a gente tem a inflação ainda tranquila até o final de março, mas depois, entre abril e começo de abril, maio, a gente pode ter uma leve alta para depois queda. Uma leve alta com, de novo, os impostos, contribuindo para o índice, só que aí a atividade econômica talvez não siga. Então, a grande dinâmica que nós vamos ter na inflação nos próximos meses. Preparem-se. Tá? Isso vai trazer volatilidade para o setor de energia elétrica, para a bolsa, como uma maneira geral, mas principalmente para a sua elétrica. Tá? Eu ainda acho que a inflação vai ficar morna no ano, mas entre março, abril e maio é a volatilidade da inflação, porque muito provavelmente, pessoal, vai ter a volta deste imposto, o que vai colaborar para os índices de inflação no curtíssimo prazo, mas no curto e médio, e aí? Será que vai bater na atividade econômica? Tá? Pois bem, com isso em mente, pessoal, vamos ficar de olho. Eu acredito que a inflação ainda termina o ano entre 5,20, tá? E 4,75. Vamos ficar nessa inflação aí, 5,25. No pico de maio agora podemos voltar, tá? Perdão, o pico de maio podemos ir para 6 alto, 6,25, 6,50, mas depois volta de novo para 5,75, como estamos, 5,25. Eu acho que vai ser entre 5,75 e 5,25 e vamos rumar aí para um segundo semestre já sem grandes novidades na parte de exoneração ou na parte fiscal. Certo? Feito isso, deixe seus comentários. Eu já vou falar o que isso vai fazer com os preços do ativo, tá? Da Transmissão Paulista. Falando sobre a companhia, pessoal, 30% da energia do país passa pela sua transmissão, mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão. Aqui mais o market share aqui de 11% total. Esse mercado vem se desenvolvendo. Tem sempre as concessões para olhar, então entrem no RI, vejam até quando. Tem uma concessão importante ali para 2028. 2028 é um ano chave para a companhia. Olhe bastante, tá, para essas concessões e para os seus vencimentos. 92% da energia toda do estado de São Paulo, onde fico, é transmitida pela Transmissão Paulista, né, pela ISA-CTEP. Tá? Então, sim, é um colosso. Tá? Já tem aqui conexões com fontes renováveis, o que é importante, solar e eólica. Tá? E líder no segmento de transmissão de energia com expansão contínua. Tá? Então, aqui a companhia acaba puxando um pouco a sardinha, né? Sem dúvida nenhuma, mas tem toda a sua capilaridade nacional aqui, tá? Principalmente Sudeste, porque aqui no Nordeste também, tá? A gente vai estar olhando aqui para o estado de São Paulo, região que, se eu não me engano, é Noroeste, Serra do Japi aqui em Jundiaí, tá? Mas que não é exatamente em Jundiaí que está a linha de transmissão, é em Jacarandá, mas Serra do Japi está aqui na região de Jundiaí, sim, certo? Então essa é toda a capilaridade da companhia, aonde que ela está transmitindo energia, nessa região em azul. Tá? O azul escuro é onde tem mais intensidade aqui, né? É a região de São Paulo, estado de São Paulo. Tá? Principalmente interior de São Paulo, forte aí na região noroeste, em Bauru. Certo? Tem bastante transmissão por ali. Tá? O que encontra
de cara com a AES, né? A AES Brasil também tem ali o Tietê como uma das fontes da sua geração hídrica. Certo, pessoal? Essa é a Transmissão Paulista, tá? Predominantemente uma transmissora que vê nos seus resultados, principalmente no final de 2022, assim como todas as empresas de companhia elétrica, tá? Que não estão em processo de expansão, tá? Vê os seus resultados miarem, tá? Porque essa dinâmica, né, do custo ficou mais caro e a receita parou de ser reajustada. Também tivemos uma seca nos proventos, não rolou proventos nos 2 últimos trimestres. Tá? Ela que vem do terceiro tri de 2019 até o terceiro tri de 2022, ela pagou dividendos em todos os trimestres aqui divididos, né? Agora deu uma secada, tá? O que pode ter bagunçado a vida nossa da sardinhagem, pessoal, foi ali no segundo trimestre de 2021, tá? Onde ela pagou 1 bi de provento. Tá? Ali realmente ela foi muito agressiva, tá? Teve um lucro de 850 milhões e pagou 1 bi de proventos. Então aqui, reservas de lucro, aquela coisa toda, não é recorrente, mas traz muita atenção. E aí adivinhe, né? A frustração vem depois, veio agora no terceiro tri de 2022. Mas em suma, pessoal, não é uma companhia fácil para você iniciante, né? Não é de fácil leitura ali, né? Tem companhias mais tranquilas, principalmente na parte de governança, né? Então ela não tem tag along e também tem a preferencial, não é TRPL3 somente. Por isso que eu não invisto na Transmissão Paulista. Eu, particularmente. Se eu quero ir para uma transmissora, tem a Transmissão Paulista, tem a Alupar e tem a Taesa. Nenhuma é novo mercado clássico, somente com ordinária. Dentre essas 3, Taesa. Tá? Hoje eu tenho posição, inclusive, em Taesa para minha carteira de dividendos de longo prazo, de anual. Longo prazo não, anual. Certo? Dividendos, pessoal, 2023 já está provisionado aqui 90 centavos, já pagou, né, 90 centavos. Então já bateu o 2022, que foi seco. Mostrei naqueles 2 trimestres específicos e 2021 foi o não recorrente, né? R$ 4,04. Então a companhia deve estabilizar, pessoal, novamente os seus proventos. Tá? Pensando aqui entre R$1 e R$1,40 é o que a gente deve esperar. Tá? R$1 e R$1,40 é o que eu esperaria para a Transmissão Paulista. Tá? Então vamos colocar aí o teto, R$1,40 por 6, dá R$ 23,33, preço teto. Hoje estamos negociando próximo dessa faixa, estamos a 22 bola. Tá? Então estaria barata, R$1,40. Certo? Agora, se você está mais pessimista, vamos colocar aqui entre 67 centavos, já foi, 90 já foi. Pessoal, R$1, tá? Que ela pague mais 10 centavos esse ano. 16,70. Tá? Então ela tá no meio do caminho, em R$20. Ela bate o CDI, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu sair da tela para vocês. Ela bate de longe o CDI, contando um reinvestimento em dividendos. Tá? Então ela bate aqui desde os anos 2000, 1999, que o mais retorno dá, ela bate o CDI de longe. Tá? 18.000%, enquanto o CDI 1.400%. Tá? E a inflação 327%. Então ela bate sim o CDI, o que deve colocar ela no seu radar de longo prazo. Né? Deve deixar ela no seu radar. Bom, gráfico, pessoal, aqui para quem está operacionalizando, quer tentar comprar bem. Esse ano, o comprar bem não aconteceu ainda. Tá? Ela está na média, que é a média. Como que ela não está cara nem barata? Aqui, ó, dos 21,30 aos 23,20. Aqui para mim não está nem caro nem barato. Tá? Ela fica barata no verde, tá? A partir dos 19,90, 19,60. Aqui para mim ela fica barata. Tá? Com certeza na região amarela tá elas por elas, tá? Nem muito barato, nem muito caro. Ela que já lateraliza, então eu falava para vocês que as empresas de utilidade pública iam lateralizar pós decisão do ICMS, não deu outra. Tá? Nós tivemos essa lateralização, a decisão veio aqui por volta de junho, tá? Entre junho e maio, mas a discussão começou lá em maio, então em maio já fez topo. Tá? Então Faria Lima sempre indo na frente, certo, dos fatos. Às vezes isso custa caro, mas nesse caso não, acabou acertando. Então esse movimento de queda depois do ICMS veio a lateralização. Tá? E agora estamos lateral. Tá? Essa parte aqui que enxugamos de queda a gente pode até apagar. Tá? Essa é a faixa de preço e me deixa confortável dizer para vocês, um pouquinho aqui embaixo até, né, 21,30 aos 23,20, que com esse cenário atual de inflação ligeiramente contida, tendo um spike curto, mas depois voltando provavelmente porque a atividade econômica está com previsão de queda, inflação contida e o CDI ainda alto, ou seja, juros real muito alto, difícil acreditar na atratividade do setor.
em algum momento volta, tá? Essa atratividade, ou seja, corte de juros, tá? Ou aumento da inflação muito forte. A gente precisa do juro real cair, seja por aumento da inflação ou seja pelo corte de juros. Em algum momento isso vai acontecer esse ano, só não vejo o primeiro semestre, tá? Então por isso que eu coloco o melhor preço aqui, certo? R$19,90, R$19,60, R$23,20 é alvo, né? Não gostaria mais de comprar a mão cheia acima dos R$23,20, compraria 70, 50, R$40 se eu tenho 100, tá? E o alvo, errei, vamos para cima, R$24,80, pessoal, é o alvo dela, certo? Por enquanto, depois se ela romper, eu desenho mais alvos para vocês. Essa é a Transmissão Paulista, esse foi o vídeo de análise dela. Inclusive, antes de terminar, pessoal, deixem o seu like, considerem se inscrever, deixe o seu like se você curtiu esse vídeo. A parte profissional aqui do canal, esse vídeo foi falado sobre o conteúdo foi sobre a Transmissão Paulista, ISA-CETEP, TRPL4, boa pagadora de dividendos, momento um pouco de estresse por causa das condições macro domésticas aqui brasileiras, tá? Mas de qualquer maneira é uma baita empresa, bate o CDI. Então se você gostou do conteúdo, considere se inscrever, ative as notificações, sininho, deixe seu like ou dislike e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.